Primeiramente, gostaria de pedir a gentileza daqueles que, porventura, tenham esquecido de desligar o celular ou colocá-lo no silencioso, que o façam, por favor, agora. O silêncio é essencial para o desenvolvimento do nosso trabalho. Um agradecimento a todos aqueles que continuamente e sempre que podem colaboram com os donativos para a nossa casa, para que nós possamos auxiliar os nossos irmãos necessitados temporariamente. E que aqueles que ainda não o fizeram ou que já o fizeram, que o continuem fazendo. Todos os donativos são bem-vindos. Podem ser roupas em bom estado, alimentos não perecíveis, mobiliário, louças, panelas, tudo aquilo que no momento não nos serve ou nós temos sobrando, mas que está em boas condições de uso, os senhores podem, por gentileza, doar ao Recanto de Luz. Agora convido a todos, então, para que relaxem, acalmem o coração, que nós vamos fazer uma prece de abertura do nosso trabalho na tarde de hoje. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, o reino do bem. Seja feita a vossa vontade na terra e no espaço, como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoai as nossas ofensas, como de todo o coração perdoamos aos que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, Senhor, sucumbir às tentações dos maus, e enviai-nos os bons para nos esclarecer. Vos suplicamos, Pai, piedade, misericórdia, perdão, luz, paz e amor para todos nós. Amparai-nos, Senhor, guiai-nos e protegei-nos em nosso progresso espiritual. Que assim seja. Vamos agora, então, assistir à exposição doutrinária da nossa colega Carla Fabres. Obrigada. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Recanto de Luz e também os nossos amigos que nos acompanham através do canal da Sociedade Espírita Recanto de Luz, que todos possamos nos sentir assim, acolhidos e envolvidos por estes amigos espirituais que tanto olham por nós. Então, vamos ao nosso tema de hoje. Aflições. Quem não as tem, não é verdade? Então, vamos começar assim, com a frase de Jesus no capítulo de João 16, versículo 36. Tenho-vos dito essas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende confiança. Eu venci o mundo. Talvez se nós lêssemos isso, mais com o coração do que com os olhos, nós entendêssemos o quanto nós podemos e devemos confiar neste mestre amigo. Mas às vezes nós não entendemos, né? As aflições nos vencem. E ao contrário do que possamos imaginar, não vamos trazer aqui apenas uma mensagem de bom ânimo. Nós vamos fazer um breve estudo realmente. Vamos buscar entender o porquê, para quê dessas aflições. Por que este mundo tão aflito? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá, começando pelo nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 13, que vai nos falar das diversas moradas da casa do Pai. Especificamente, da nossa aqui, nosso mundo de expiações e provas. Vamos entender aqui o que Santo Agostinho nos diz.
E ele diz assim: que vos direi dos mundos de expiações que não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair da mão do Criador. Bom, então a gente já descobriu aqui que andamos um passo, né? Já não estamos mais lá na nossa infância da criação. Mas o que temos de bom além disso? Vamos ver. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Oba, progresso é bom, né? Já andamos um pouquinho. Ponto para nós. Entretanto, mas sempre tem um mas, né? Eu gosto de Kardec por isso, sempre tem um mas. Ele não nos deixa na felicidade plena. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. Melhor então, né? Mas, tem outro mas aqui. Selvagens, por exemplo, que saíram da infância e na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. Então, eles estão vindo lá da sua infância, estão chegando aqui para aprender um pouquinho mais. Raças indígenas, por exemplo, na Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais han podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. E aí nós vamos lembrar aqui de algo muito importante que eles nos trazem, né? O conceito, a ideia da própria fitoterapia. Quantos remédios, a homeopatia, quantos remédios que hoje nós consumimos, mesmo através da alopatia, tem o seu princípio ativo nas ervas, que eram cultuadas por eles. São até hoje, né? E se nós dermos uma olhadinha no que está acontecendo hoje, nós estamos voltando, né? Quantos de nós estamos buscando o famoso chazinho da vovó? É ou não é bom? É, né? Então, isso está nos colocando em aproximação para que ambos possamos nos desenvolver. Mas, quando nós olhamos estes conceitos aqui, nós nos perguntamos, então quem são os aflitos? Vamos ver o que ele nos diz aqui. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são os exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos. Olha aí, ó. De onde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos, causa de perturbação para os bons. Nós somos implicantes, né? A gente gosta de uma maldadezinha, de uma maledicência. É de hoje, não. Está aqui. Nós trouxemos isso conosco. Mas também trouxemos algo de inteligente porque progredimos. Mas a nossa moral não ficou lá grandes coisas. Então, nós vamos lembrar do livro Os Exilados de Capela. Vamos lembrar também A Caminho da Luz, que Emmanuel nos conta toda essa trajetória destes povos chegando na Terra. Mas vamos seguir aqui. Isso aqui são apenas alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente para que vocês fiquem curiosos e peguem o livro para dar uma lida, tá bom? Aí ele diz assim, espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas
pelas contrariedades e desgostos de que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Santo Agostinho. Então, aqui o que acontece? Como nós já desenvolvemos um pouco mais a nossa sensibilidade, a nossa razão, a nossa emoção, a nossa inteligência, os infortúnios da vida nos incomodam. E aí nós começamos a entender por que nós estamos aqui. Se lá atrás nós valorizamos muito a inteligência, algo nós deixamos a desejar, que foi a nossa moral. E aí nós estamos aqui agora um pouco incomodados com isso. E aí estas aflições que chegam faz com que nós muitas vezes despertemos e nos aproximemos um pouquinho mais daquele que nos criou. Então, aí nós começamos agora a entender, né? Mundo de expiações, ou seja, mundo onde nós vamos aprimorar o nosso senso moral, o nosso amor, o nosso respeito, a nossa fé. Mas para isso nós vamos precisar de um estímulo, né? De um empurrãozinho. Esse empurrãozinho, às vezes, se chama aflições. Aquela dor, né? Aquele ditado popular que a gente conhece, que se não é pelo amor, é pela... todo mundo sabe, né? Essa todo mundo sabe. Essa é bom. É bom? Não, a gente não gosta. Mas, infelizmente, se lá atrás não foi pelo amor, hoje nós estamos aqui para que a dor muitas vezes nos coloque diante dessa realidade. Quando nós olhamos isso, nós vamos lembrar, quando dissemos no início que iríamos voltar no passado, nós vamos lembrar que o Evangelho de Jesus nunca fez referência ao purgatório. Não é? Sempre conhecemos o céu ou o inferno, não tínhamos um meio termo. Ou fazíamos tudo certo e criaríamos asinhas e iríamos direto para o céu, ou faríamos tudo errado e ganharíamos uma caudinha lá, um tridente, e iríamos para o inferno. Né? Aí surgiu a ideia do purgatório. Mas quando que ela surgiu? Em 593 depois de Cristo. Se num primeiro momento essa ideia foi boa, ela chegou meio incompleta. Porque a única ideia de punição que nós tínhamos era o inferno, era o fogo. Né? E aí o que acontece? Há algo muito perigoso que acontece aí. Porque estar no purgatório significava que eu ia para lá, os meus defeitos, as minhas culpas não eram assim grandes coisas, né? Era uma coisa pequenininha, então o purgatório estava de bom tamanho. Um fogo era a chama mais curtinha, assim, né? Queimava, mas não era tanto. O que aconteceu? Nós não sairíamos de lá de jeito nenhum, salvo alguém rezasse por nós. E aí encontramos o ser chamado homem e a sua ambição, que começou a cobrar pelas indulgências e pelas preces para retirar nós, né, lá do purgatório. Olha, eu vou rezar pela Verinha, porque a coisa está feia, né? Ela não era grandes coisas, então ela deve estar lá no purgatório. Mas a prece para ela sair de lá não é barata. Então, aí nós vamos encontrar uma das grandes razões, né, da reforma luterana, porque Lutero não aceitou a ideia do purgatório e rompeu com a Igreja Católica. O purgatório, especificamente, não era um lugar estabelecido. Nós tínhamos a ideia do céu, a ideia do inferno. Primeiramente se dizia o céu, né, em cima, aquele céu azul, aquela coisa toda.
o inferno sempre embaixo, mas e o purgatório onde se encontra? Não havia essa definição. Andando no tempo, saindo lá de 593 para 1857, vem a nossa doutrina espírita para explicar que o purgatório são exatamente os mundos de expiações e provas. É aqui onde os espíritos em aflições vagueiam de forma encarnada e desencarnada por estes mundos de expiações e provas. E, gente, casualmente, assim, né, bem casualmente, a Terra é um desses mundos. Mas é só uma casualidade, né? Só uma casualidade. E nós, casualmente, estamos aqui. O que vocês acham? Né? Então, gente, as nossas aflições são tratadas aqui neste mundo de expiações e provas. E o lugar do purgatório, que nunca foi estabelecido, nem a natureza das penas ali sofridas claramente definidas. Estava reservado a nova revelação preencher essa lacuna, explicando-nos as causas das misérias da vida terrestre, cuja justiça somente a pluralidade das existências poder nos ia demonstrar. É, portanto, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja pouco a pouco das suas imperfeições. Em outras palavras, ela se purga, ela expurga, até que esteja pura bastante para merecer deixar os mundos de expiações e ir para mundos mais ditosos, de onde mais tarde parte para fruir da felicidade suprema. O purgatório, não mais por consequente, é uma ideia vaga e incerta, é uma realidade material que vemos, tocamos e sentimos. E sofremos também, né? Ela está nos mundos de expiações e a Terra é um destes mundos. Este trecho está no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, na primeira edição, né, lançada pela FEAL, totalmente na versão original. Tá? Olharmos para o nosso planeta hoje e compreendermos a necessidade das nossas aflições, significa olharmos para as nossas dores, para as nossas lágrimas, para cada vez que a gente tem a sensação que anda e não sai do mesmo lugar, mas com a doutrina espírita a gente compreende que pela pluralidade das existências nós podemos expurgar toda essa dor que é causa de nós mesmos. Então, trabalhar hoje a nossa dor, estarmos aqui buscando compreender aqueles que estão aqui presencialmente, que estão virtualmente, aqueles que estão aqui desencarnados, porque há muitos deles aqui, que vieram também para aprender, que vieram também para aliviar, tocar em cada um de nós e buscar nos curar nas nossas aflições, nos fazer serenar a nossa alma, talvez até nos fazer chorar para que possamos colocar para fora aquela dor que a gente não tem com quem compartilhar. E aí a gente compreende, nós somos humanos, nós somos espíritos com uma caminhada, com um aprendizado, e que está tudo certo, está tudo bem. Nós erramos, sim, mas existe uma palavrinha que diz assim, perdão. E nós podemos pedir, porque este Pai soberanamente justo e bom, que nos deu um local para que nós pudéssemos purgar as nossas provas,
Ele não nos julga. Então nós vamos e voltamos. A caminhada, ela é nossa. Ela é nossa. Ele apenas nos apoia. Ele apenas nos dá subsídios para que a gente olhe para a nossa dor e pense assim, mas a dor do meu irmão também dói. Ela pode até não ser maior do que a minha, mas a incompreensão dele nesse momento em relação ao seu sofrimento e à sua aflição é menor do que a minha. Então eu posso fazê-lo entender que ele vai chegar lá, que ele vai vencer, porque Deus nos quer assim, vencedores. Lembram a primeira frase que nós trouxemos? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele que nada tinha a expiar, sofreu tudo o que sofreu, nós, né? Talvez devêssemos até ficar em silêncio. Mas nós reclamamos. E quando nós reclamamos, clamamos 2 vezes a nossa dor. Então vamos ver aqui que depois de nós compreendermos o que significa este mundo, esta morada, nós conseguimos entender um pouco mais a justiça das aflições, as causas atuais das aflições e compreendermos até as causas anteriores das aflições. Como assim? Além de estar aflito, ainda tem uma causa anterior? Tem. Tem, né? O que nós vamos fazer? Justiça das aflições, também lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Só um trechinho. Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem o poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Isso aqui, no estudo do Livro dos Espíritos, nós sabemos que é o quê? Atributos da divindade, né? Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Ou seja, Deus não escolhe ninguém para sofrer e o outro para ser feliz. É todo mundo zeradinho. Criado, simples e ignorante. Agora vai e caminha, né? Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então a gente pensa assim, mas não é justo. E aí a gente diz assim, é justo. Claro que é justo. Porque Deus não criaria nada que não estivesse em conformidade com aquilo que nós precisamos aprender. Então, ele cria o aprendizado, a dificuldade, quem cria somos nós. É que nem na matemática, né? A matemática tem a solução, o matemático cria a dúvida para descobrir qual a melhor solução que irá se aplicar naquela equação. E aí foi alguém lá e resolveu botar a letra no meio do número, né? Então, pois é, estava tão bom quando era só número, né? As letras somos nós na equação. Ou seja, às vezes, parecemos uma incógnita, mas para Deus não o somos. E as causas atuais das aflições? Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Bem assim, pausadamente, para que fique fazendo eco na nossa cabeça, né? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder
ou por não terem sabido limitar seus desejos. Então, se as aflições são justas, muitas das vezes, ou 99,9% destas causas atuais das aflições, são culpa nossa. Às vezes, não estão nem relacionadas ao que nós trouxemos, por exemplo, como uma doença, né? Às vezes nós trazemos uma doença que aí é causa anterior das aflições e nós trouxemos por um processo de reencarnação. Mas às vezes, na maioria das vezes, são escolhas erradas que nós persistimos em fazer nessa existência. Ok, nós vamos lá no médico. Eu gosto sempre de usar o exemplo do doutor, porque a saúde é algo que a gente sempre quer, né? Aí a gente pega o examezinho lá. O colesterol está alto, mas está só um pouquinho. Então, eu posso continuar comendo aquilo que eu sei que aumenta o colesterol. Aí passa 6 meses, a gente sente lá qualquer coisinha, vai no médico de novo. A senhora fez a dieta, dona Carla? Pois é, doutor, estava só um pouquinho alto. Pois é, agora está 2 pouquinho. Ah, mas só 2 pouquinho, né, doutor? Aí 1 ano depois eu volto com um problema sério de artéria entupida, sei lá o que mais. O que acontece? Se lá adiante eu tiver que fazer um cateterismo, né, esses nomes assim que a gente conhece, a culpa foi do doutor, ele errou no remédio, porque a gente ainda bota a culpa nele, né? Esses doutores não sabem nada. Né? Aí eu vou lá na casa espírita, vou pedir um tratamento de saúde. Marca aqui o atendimento fraterno, vem, faz um tratamento de saúde, mas o que tem que fazer não faz, né? Que é cuidar da alimentação, fazer atividade física, etc, etc. Aí a culpa é dos espíritos e do médico. Aquela casa espírita é muito fraquinha. Aí eu vou lá na Umbanda, né, Jaque? Aí passa lá na casa, nos caminhos de Jesus. E também não resolve, porque se eu não faço a minha parte, as aflições aqui, elas vão continuar. Vão continuar. E a gente joga a culpa em quem não tem nada que ver com isso. Né? A casa espírita é fraquinha, o médico estudou 10 anos da vida dele, também não sabe nada. Só sabe pedir exame para botar dinheiro no bolso da turma que faz os exames lá, né? Ou da farmácia. Mas se hoje a tecnologia auxilia o médico a descobrir mais facilmente o nosso problema de saúde, o problema também não é da indústria dos exames ou da farmácia, é nosso. Eu não quero fazer a minha parte. Então, estas aflições vão continuar comigo. E aqui nós estamos dando um exemplo apenas da saúde, há coisas piores, né? Há coisas piores como a ambição desmedida, que nos leva muitas vezes à prática de atos, até mesmo contra a vida de alguém. A ambição pelo poder corrosivo, que muitas vezes nós trazemos a missão de administrarmos uma empresa, ou uma escola, uma cidade, um país, um estado, e muitas vezes nos desviamos do caminho, favorecendo apenas o nosso lado. Aí nós vamos encontrar aí os exemplos todos no mundo, né? 2 guerras mundiais, várias guerras pontuais, algumas delas em nome do fanatismo religioso, inclusive. Né? Então, gente, tudo isso são aflições que persistirão conosco se nós não mudamos o nosso lado moral. E sobre as causas anteriores das aflições, o que seriam elas? E os espíritos dizem a Kardec assim: os sofrimentos devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta comedida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. Pode não ter sido nessa existência,
mas em outras. Tá? Então, hoje a gente olha e diz assim, poxa, mas eu não fiz nada, né? E lá no andar da carruagem acontece algo que a gente fica se perguntando onde foi que eu errei. E às vezes não foi realmente nessa existência, mas já estava destinado a passar por aquilo em função de uma vida anterior ter feito algo que trouxe sérias consequências a outras pessoas. Tá? Por exemplo, se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos e etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório. Olha aí, ó, vejam lá, no Céu e Inferno falava em a Terra como um mundo onde nós vamos purgar, exatamente por isso. Ó, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aí, quando nós lemos isso aqui, a gente pensa assim, então quer dizer que é a lei da vingança. Eu fui duro e desumano e vou ser humilhado, vou sofrer aquilo que eu fiz o outro sofrer, então Deus castiga. É a lei do olho por olho, dente por dente? Não, porque não é Deus que coloca para nós desta forma. É a nossa consciência que, quando nós despertamos no mundo espiritual e vamos tomando conhecimento do nosso histórico, não gostamos. E aí a gente pede. Eu não vou pedir, vocês estão dizendo, vai. Vai, claro que vai. Quanto mais nós evoluímos, mais consciência nós temos, e aí nós vamos implorar para passarmos por aquilo que nós fizemos de errado e vamos passar. Há um texto de Emmanuel, que agora não recordo o livro, em que ele diz assim, perdoados sim, limpos não. Nós somos perdoados, sim, somos, mas não estamos limpos na nossa consciência. O que irá nos limpar a nossa consciência? Quando nos for permitido passar exatamente por aquilo, por aquela dor que nós causamos ao outro. Nós vamos pedir. Hoje a gente diz que não, mas é só hoje, como diz aqui, ó. Nós temos o ponto de vista dessa vida presente. Quando a gente desencarna, a gente chega lá do outro lado e começa a descobrir, né, tudo que fez, principalmente se a gente é espírita, né? Se a gente é espírita, chega lá do outro lado e diz assim, como eu perdi tempo. Falei lá na frente, não fiz nada. É porque mais é confortável estar aqui na frente, né? Olha lá, toda a tecnologia para me ajudar aqui fica top, né, a exposição. Aí deixa eu desencarnar para eu descobrir que eu não botei 1% disso aqui em prática. Na próxima eu vou dizer assim, não quero vir expositora, não quero. Me deixa lá na turma que fica lá no fundo assistindo para ver se eu assimilo melhor e eu saio de lá e pratico. A gente brinca, gente, mas é assim, é bem assim. Nós temos grande dificuldade em colocar em prática. Nós não somos masoquistas, somos, né? Porque a gente sabe que vai sofrer, mas a gente segue fazendo. Aí volta na outra e diz assim, mas por quê? Está lá atrás. Estas são as causas anteriores das aflições. E aí nós vamos encontrar vários exemplos, né? Crianças que nascem com problemas físicos, neurológicos. Um dos exemplos, que morrem às vezes em tenra idade, em acidentes, que a gente olha e ele não tinha como causar aquele acidente, né?
aquilo que a gente não gosta muito de aceitar, porque parece que não desce, quando alguém diz assim, não existe bala perdida. A gente não gosta, mas é verdade. Né? Por alguma razão, aquela bala achou o alvo necessário. Né? E isso nos faz pensar, porque a gente reflete e pensa assim, por que nos dói tanto? Nos dói porque são memórias em nós do quanto nós já fomos assim, violentos, agressivos, e que isso faz com que nossas memórias reencarnatórias daquilo que nós não queremos mais ser, de alguma forma, sejam ativadas em nós. Emmanuel, ele finaliza aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo assim, aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a aprender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Resumindo, a cada um conforme as suas obras, né? Não adianta pagar para ninguém sair do purgatório, porque não vai resolver nada. Ah, é por nossa conta e risco, certo? A aflição, diz Emmanuel para nós, é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem e tesouros que não se recebe facilmente. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição, que em nome da sabedoria divina lhe afere os valores e conquistas. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. Por isso que ele diz, né? Nem todos os aflitos serão bem-aventurados. Porque nós precisamos compreender isso. Quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, não significa que o simples fato de que nós sofremos está tudo resolvido, não. Nós temos que saber passar pela dor, com resignação, com paciência, com serenidade, com confiança, para vencer o mundo. E aí ele diz, o espírito prudente, contudo, recebe a aflição como oleiro que entra no fogo, que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Se a tempestade purifica, e se o fel por vezes é o exclusivo medicamento da cura, a aflição é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Só aquele que a recebe por instrumento de perfeição consegue extrair-lhe as preciosidades divinas. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que somente aproveitando a dor para a materialização consistente de nossos ideais e de nossos sonhos, é que podemos atingir a divina alegria da esperança vitoriosa, na criação sublime do aprimoramento eterno, a que todos somos chamados pela vida comum, nas lutas de cada dia. Mensagem da revista Reformador, em junho de 1954. Vamos, então, sermos bem-aventurados? Vamos, então, nos abraçarmos às nossas aflições e dizer assim, Senhor, eu confio. E para finalizar, uma mensagem de Chico Xavier do livro, primeiro livro, que diz assim, ó vós que conheceis da vida o travo rude, e na boca ostentais os risos vaporosos, trazendo o coração em prantos dolorosos, eu vos amo e bendigo, ó filhos da virtude. Ó vós que suportais a dor sem que não mude, vossa fé divinal nos surtos majestosos, que mudais o sofrer em dias bonançosos, que fazeis do amargor os cantos do alaúde. Eu vos bendigo, pois, ó filhos da humildade, que transbordai amor nas rosas da bondade, que trescalais perfume em flores de sofrer.
Sois os grandes heróis das lutas salvadoras. Sois navios fanais das luzes redentoras, ó vós que suportai as dores do dever. Que Jesus seja sempre a nossa fonte de luz, de esperança e de confiança. Que as nossas aflições doem, mas são a nossa bênção salutar no nosso processo evolutivo. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Muito obrigada, Carla. Então, agora vamos fazer uma prece de encerramento. E essa prece, ela é por todos nós, ela é por todos aqueles nomes que nós colocamos ali nas nossas caixinhas, e ela é também por todos aqueles que a gente não colocou na caixinha, que não estão aqui, mas que estão dentro do nosso coração. Deus, Pai de todos nós, fonte inesgotável de amor e inspiração, onde se alimentam todos aqueles que na oração te buscam. Sustenta-nos na nossa fé, esperança e otimismo de um mundo melhor, em que todos possamos nos aprimorar dentro de teus ensinamentos sublimes. Que a verdade alcance os nossos corações e dê luz ao nosso conhecimento, para que o caminho apareça e nos conduza com segurança e paz aos destinos traçados pela tua infinita bondade. Que assim seja.